Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a obesidade em idosos, né? E quais os problemas, doenças, né? Que essa obesidade, a consequência disso vai levar até na qualidade de vida, a questão da visão do idoso. Então hoje a gente está aqui com convidados muito especiais. Estamos aqui com o Dr. Geraldo, né? Eu queria que o Dr. Geraldo se apresentasse. Muito obrigado pelo convite, Toriana. Prazer estar aqui, meu primeiro podcast. Satisfação falar com você sobre esse assunto que ele é muito importante, eu acho que está ganhando grande notariedade nos últimos anos também. E meu nome é Geraldo Nomizato, eu sou especialista em nutrologia, pós-graduado em nutrologia, também sou certificado e especialista em obesidade pela SBEM, Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. Trabalho com obesidade já tem 4 anos aqui em Palmas e sou apaixonado pela essa patologia. Hoje vamos falar bastante sobre ela aqui. Isso, que está muito em alta, né? Assim, porque graças a Deus a gente tem vivido mais, né? Cada vez mais, né? A doutora Gabriela está aqui para dizer que é geriatra, né? Eu também queria que a doutora se apresentasse. Muito prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Gabriela Vincenzi, sou médica geriatra, tenho minha formação toda lá em São Paulo, as residências, faculdade, enfim. Mudei para Palmas há menos de 2 anos. Tá se acostumando com o calorzinho. Eu atendo ali no Life Center, na Clínica Certo. E a partir dos 40 anos, né, a gente tem que começar a planejar o nosso envelhecimento. Não são apenas pacientes idosos, como a maioria das pessoas acham, que o geriatra só atende acima dos 60, 65, não. A gente pode começar desde antes. E óbvio que eu tenho os meus pacientes centenários também, que são o meu xodó, né? Então, assim como eu também. Às vezes a fila da prioridade está maior. Exatamente. Eu falo, quase que todos os meus são prioridade, né? Então não pode cortar a fila do outro. Isso mesmo. E essa questão, assim, até essa questão de a idade, é idoso, né, geriatra. Realmente a questão de prevenção tem que se iniciar já jovem, né? Então nós, 40 e poucos anos, 30 e poucos, somos jovens, né? E a gente já tem que começar realmente na prevenção. Por quê? Hoje as doenças, né? Então elas são muito assim relacionadas mesmo. Se você tem uma prevenção, mesmo se tem a genética, aquela doença que às vezes, tem lá, todo mundo na família tem a genética, mas se você consegue fazer uma prevenção, né? Principalmente, né, doutora, em relação à questão da alimentação, eu acho que tem muita influência, né? Nas doenças que você vai ter no futuro, né? Sim, com certeza. Eu falo para o meu paciente que hoje em dia, o médico ele está mudando um pouco o pensamento e os pacientes também, que o médico ele não está ali para tratar a patologia, esperar ficar doente para você então ser tratado. Vocês falaram um ponto muito importante, é você prevenir ele de ficar doente. Então você pega um paciente, por exemplo, que está com alteração laboratorial, pré-diabetes, por exemplo. Normalmente o médico convencional, ele não passa tanta medicação, orienta por cima e fala, quando você tiver diabetes, você volta aqui e vai tomar medicação pro resto da vida. Então ele está tratando uma patologia, ele não está prevenindo essa patologia. Se ele encaminhar de forma incisiva esse paciente aí para um nutricionista, para um nutrólogo, ou então ser persuasivo ao ponto de falar, faça uma academia, faça uma caminhada, vai baixar sua glicemia e você não vai ficar dependente de medicação, isso sim eu acho que é tratar, né, um paciente, é tratar de saúde e não tratar de doenças de fato. A alimentação é a base, a atividade física é a base, só que a gente precisa que os médicos realmente mudem aí essa cabeça para não abordar a patologia e sim a prevenção dessa patologia. Mas eu acho que hoje até assim, cada vez assim tá mais comum, né, doutora, essa questão de prevenção, né? A gente sempre fala que o estilo de vida é a principal, a mudança do estilo de vida é a primeira coisa do tratamento de qualquer uma das patologias. Porque, como você falou, mesmo tendo a genética, cerca de 50% das coisas a gente consegue mudar com o nosso estilo de vida. E, infelizmente, com toda essa industrialização, com todas essas facilidades, nosso ritmo de vida acelerado, eu acho que o nosso comportamento sedentário aumentou. A nossa facilidade por alimentos gordurosos, cheios de calorias. Muito mais gostosos, né? Atrativos, palatáveis. Tudo isso acaba influenciando, né? Até quem tinha uma dieta muito mais saudável, quem vivia no campo, tal, só tinha acesso àquilo, hoje em dia tem acesso a tudo isso, e isso acaba afetando e muito, né? E a gente tem que sempre tentar entender o que mudou na vida daquele paciente, o que motiva ele a ter essas mudanças, né? Eu acho que essa questão de ser persuasiva, às vezes a gente não consegue mudar o paciente. Para ele mudar, ele precisa querer, mas ele tem que entender
o benefício dessa mudança, né? E hoje a gente tem 1 milhão de coisas que podem motivá-lo a isso, né? E a gente só consegue saber isso conversando com ele, entendendo o que faz ele... tomar menos medicamentos. Tem muitos pacientes que o fato de tomar menos medicamentos é o motivo dele de mudar o estilo de vida, né? E começar uma atividade, mudar alguma coisinha da alimentação, né? Não precisa ser tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. A gente tem que cuidar do paciente de maneira integral, eu acho. Porque não é fácil, né? Às vezes aquela pessoa, principalmente, né, os idosos que tem, às vezes, aquele hábito há muitos anos, né? E às vezes o idoso fica um pouquinho teimoso, né? Com o tempo. Normalmente o idoso que vai lá, assim, não atendo tanto idoso, né? Mas tem uma parcela, mais ou menos uns 10, 15%, e eles sempre vão ou com o neto ou com a filha, estão ali obrigados a estar, não foi eles quiserem estar lá. O neto, a filha, ou então às vezes a esposa, leva ele lá, porque realmente é difícil você, como eu falei, você tem que ser persuasivo, mas ele tem que querer, você não pode fazer por ele, você não pode colocar uma arma na cabeça e pedir para ele fazer. Então a família ajuda bastante, né? E como você falou, eu atendo muito paciente de interior, cara, aqui em Palmas, sabe? Então, esses interiorzinhos daqui de Palmas, Lajeado, Miracema, Miranorte, Colinas, né? E o hábito que eles têm, né, da alimentação mais gordurosa, rica em gordura saturada, né, carboidrato refinado, né? Mas principalmente, acho que a alimentação mais gordurosa. É difícil demais você mudar, né? Eles querem fazer aquele arroz soltinho, né, com bastante gordura, bem temperado, né? Quer fazer aquele chambari, aquela costela, né? Isso aí realmente aí é difícil você mudar. Mas, como a doutora falou, é só você não assustá-lo, você não chegar e já impor uma dieta para ele e mudar de forma muito radical. Aos pouquinhos você vai orientando ele, quando ele começar a ver o benefício, não só fisicamente, mas também como laboratorialmente, mostrando que o colesterol está diminuindo, mostrando que daqui a uns dias ele vai ficar sem medicação, aí sim ele vai ficar bem animado e vai cada vez seguindo mais, de fato. Mas é um caso um pouco mais complicado, idoso é um pouquinho mais complicado. Eu sempre, às vezes, gosto de incluir coisas na dieta, não tirar primeiro. Então, às vezes tem essas dietas super calóricas e tudo mais, então, assim, eu sempre sugiro, que frutas você gosta, né? Vamos incluí-las. Tem alguma verdura ou legume que você gosta? Que aos poucos vai substituindo. Então, a gente aumentando essa quantidade de coisas mais saudáveis, né? Acaba com que eles, consequentemente, vão diminuindo aos pouquinhos essas mais gordurosas e tudo mais. Eu acho que é todo um processo, assim, né? E uma dificuldade também, doutor, não sei se você percebe isso nos seus pacientes, é a questão da atividade física, né? Então, assim, normalmente o paciente, como trabalha em campo, por exemplo, ele tinha uma vida mais ativa quando ele era mais novo, porque ele tinha força para isso, ele precisava fazer isso. Então, querendo ou não, ele não ia para academia, mas ele tinha um gasto calórico ali diário. E conforme ele vai, né, passando dos anos, aí quem assume ali as responsabilidades é o filho, o neto, por aí vai, ele fica mais sedentário. E você falar com pedir para esse idoso, né, ele ir para academia é algo bem complexo, é bem complicado, né, é um desafio para a gente de fato, né. Sim. E como que faz, né? Porque, assim, tem que eu falo todos os dias para os meus pais que eles precisam ir para academia, mas até hoje não teve como, porque assim, é tão importante, né, essa questão de atividade física, porque assim, melhora tudo, né, melhora as taxas glicêmicas, né, melhora as dores, melhora, né, a pessoa vai perder peso, vai se sentir mais disposto, melhora o cérebro, né, também tem relação, questão do Alzheimer, né, prevenção de Alzheimer. Então, assim, essa questão da qualidade de vida no idoso, né? Claro, alimentação, mas um ponto muito importante realmente é a atividade física. Eu falo que a atividade física, eu acho que é o remédio mais barato que existe no mundo, porque você coloca qualquer tênis, cara, vai dar uma volta na sua quadra, ou na sua fazenda, ou na sua chácara, qualquer coisa. Aí coloca aí 3 vezes na semana de 50 minutos, já basta. 50 minutos por semana é o mínimo, tá perfeito. Tem vários estudos mostrando que seu colesterol diminui bastante, a sua glicemia, né? A inflamação sistêmica, PCR, insulina, homocisteína. Então é barato, é acessível, entendeu? Só que eu acho que é porque o pessoal realmente, o que é fácil, não querem fazer, isso é o problema, entendeu? Verdade. Mas é algo muito importante. Eu já cheguei até a matricular eles numa corrida. Mas só na matrícula. E eles foram meio caminhando, porque assim, realmente, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito, assim, da atividade, e eu vejo como isso muda, né, assim, nosso dia, né, a gente
eu gosto de fazer sempre a atividade de manhã. Então, eu vejo, assim, que é outro dia, o dia que, assim, eu tenho como hábito todos os dias, faço alguma atividade, e, assim, o dia, nossa, se torna muito mais produtivo, né? Pode falar. Eu acho que a gente tem que tentar diminuir o hábito sedentário. Isso. Então, diminuir o tempo sentado. Como a gente vai fazer isso? Depende. Eu acho que no começo tem que ser dessa maneira. Tira o celular. Tira o celular, tira a TV, levanta para fazer alguma coisa no jardim, vai cuidar das plantas, vai diminuindo esse hábito sedentário. E aí, às vezes, eu sempre falo, vamos tentar começar fazendo em casa. Se você não quer ir para academia, né? Eu montei uma tabelinha de exercício, que às vezes eu mando para eles, olha, vamos começar com esses, ver como é que você se sente, Vou querer né? essa tabelinha. Às vezes a gente encaminha, ao invés de ser para uma academia de cara, que existe uma resistência, porque eles acabam achando que na academia só vai ter pessoas mais jovens, bonitas, que estão com o corpo já escultural, como todo mundo gostaria, com a estética perfeita, enfim, então tem esse preconceito do local, né? O que não era para ser, mas existe, né? Então, às vezes, encaminha para uma fisioterapia, encaminha para um pilates, encaminha para uma hidroginástica, que são exercícios um pouco mais sutis, até o paciente ou a pessoa, né, tomar o gosto. Criando gosto, né? Eu sempre falo, tem que persistir por pelo menos 2 meses. Passou de 2 meses, você vai perceber os benefícios. Nesses 2 meses, a dor vai aumentar muitas vezes. Aquela vontade de sair de casa não vai acontecer, né? Então, assim, ou ter alguém junto, que vá no mesmo horário, eu sempre falo, pro filho ou pro neto, o senhor faz, a senhora faz, vamos junto, Sim. né? Que tal começar os dois? Porque quando um leva o outro, sempre fica mais fácil. Além da socialização, que isso pro paciente idoso é algo super importante, que a gente não pode esquecer, né? Sim. Porque muitas vezes eles ficam isolados dentro de casa, e sair de casa para fazer essas atividades é sempre bom. Tanto para a parte metabólica, física, quanto para a parte emocional, social, enfim. Aqui em Palmas tem até aquele centro do idoso, né? Que eu acho muito legal, viu? Eu tenho muitos pacientes que frequentam, tem muitas atividades, né? Muitas coisas, e principalmente isso, né? A socialização ali. Isso eu acho que é muito importante. Isso é muito legal, porque As assim... atividades são mais coletivas, não são? Isso. Essa é a questão, porque eu falo que a academia, né, musculação, além de nutrólogo também, hoje eu sou fisiculturista. E eu digo que é uma atividade física, ela é muito solitária, digamos assim. É você, no máximo, seu treinador, seu fone de ouvido. Então, se a pessoa já não gosta, ela tá ali sozinha, sabe, sentindo dor, pegando peso, é difícil. Tem que realmente gostar ou realmente precisar de mais. O idoso é um pouco mais complexo, então, ou para algumas pessoas. Então, por exemplo, beach tennis é uma atividade física interessante, pode passar, porque é coletivo, crossfit também, esse tipo de atividade também que o pessoal faz em coletivo também, pode ser bem interessante a oferta do idoso, porque ele é algo mais tranquilo. Só que eu tenho alguns idosos que são marombas lá na academia, cara, que assim, eu falo que eles começaram realmente por questão de benefício, e como a doutora falou, questão, cara, 2 meses, 1 mês, ele começa a dormir melhor, ele tem mais disposição. Uma coisa que idoso realmente pesa bem bastante para ele, idoso não, mas depois dos 45, 50 anos, é a questão da libido. Eu tô namorando melhor, né? Tô dormindo melhor, tô mais disposto. Isso é impressionante, como é que a gente consegue ver na prática. Até um exemplo, estava conversando com a Thaís ontem. A Thaís, ela fez uma cirurgia e ela teve que ficar parada, acho que foram 10 dias. E ela estava com insônia. Ela estava com insônia porque ela não estava praticando atividade física. E eu falei para ela, amor, você está com essa insônia porque você está em casa, não está fazendo atividade física. Ela voltou antes de ir para atividade física, ela está dormindo melhor. Então, se uma pessoa jovem como a Thaís tem esse impacto tão importante, imagina para o idoso, né, que já sofre por insônia por outros motivos. Entendeu? Sim. Você realmente atividade física, né? Demais. Não, e o começar, né? Eu acho que tem que ter mesmo esse plano. E, assim, eu acho que é importante a gente mostrar os benefícios, né? Então, assim, essa questão da prevenção, porque, assim, as doenças em si, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças também. Porque o idoso, não é só porque, não, tô acima do peso, não tô lá maromba, né? Bonitão. Mas, assim, é a questão mesmo das doenças. Então, por exemplo, hoje a diabetes. A diabetes é uma doença que hoje é uma das principais causas de cegueira até no mundo, né? Que leva à cegueira. E o paciente que tem a diabetes controlado, se não controla, a gente pode fazer o que for. Pode ser o laser mais moderno do mundo, pode ser a cirurgia mais complexa, pode ser o que for, mas a pessoa 100% de ficar cego.
né? Então, essas doenças são muito sérias e muito graves que às vezes a pessoa não dá importância. Tem a glicemia lá um pouquinho, mas minha glicemia, quanto paciente que eu recebo? Minha glicemia, não, às vezes ela tá 300, 400, mas é assim, doutor, nunca controla, né? É sintomático, ele não sente que a glicemia tá aumentada, ele não sente que só se a pressão estiver muito aumentada, pelo pouco que você fala, eu acho que esse é o grande problema dessas doenças crônicas, eles não sentem. Por não sentir, faz pouco caso. Uma dor de cabeça, uma encravada, por exemplo, ela vai estar latejando, vai estar doendo, aí ele toma um antibiótico e ele trata. Agora, um colesterol aumentado, uma glicemia aumentada, uma pressão aumentada, às vezes por muitos anos, né, ele não sente, ele não dá realmente aquela moral. Eu já peguei paciente, né, na época de faculdade, paciente com pé diabético, ele devia estar muito tempo ali, né, com aquela glicemia. Que já chega com o pé diabético, imagina o tanto de lesão, né? Tanto de tempo que ele vem ali, né, dessa forma. Então, isso eu acho que o nosso grande desafio realmente porque são patologias assintomáticas. Eu falo que são as patologias mais traiçoeiras que existem na medicina. São doenças crônicas e acaba que o tratamento é crônico também. Tudo que é crônico, que demora tempo, acaba sendo mais difícil da gente adaptar, né? Porque não tem os sintomas, demora para descobrir e aí demora para tratar. O tratamento muitas vezes é por muito tempo, né? Então isso eu acho que acaba sendo muito difícil. E como a gente estava falando da obesidade, ela está relacionada a todas essas doenças cardiovasculares, não só diabetes, hipertensão, AVC, infarto agudo do miocárdio, além de artrose de joelho, artrose de quadril, e tudo isso acaba gerando um ciclo vicioso, porque um paciente que tem uma dor para movimentar, ele movimenta menos, ele é mais sedentário, ele fica... o peso eleva, aumenta ainda mais essas outras comorbidades. Então, é um ponto, assim, muito... chave que a gente tem que cuidar, sabe? Eu falo que a obesidade ela é a mãe das patologias. Não porque é realmente a área que eu mais atendo hoje em dia, mas é porque com o tempo estudando você vai percebendo isso. Até doenças autoimunes, né? Até doenças em que, assim, há um tempo atrás você não tinha tanta correlação, a gente não correlacionava tanto. Um paciente obeso ele tem mais chance de não controlar essa doença autoimune porque ele está mais inflamado, ele está produzindo mais radicais livres, né? Uma patologia que eu pego constantemente, não é o caso aqui, fibromialgia, né? Que é uma patologia totalmente obscura, a gente não sabe tanto tratamento. Quando o paciente emagrece, é impressionante. Atividade física, né? Física, como muda, né? Bastante, então, assim, eu falo que a obesidade, ela realmente é a patologia mãe, e é engraçado quando eu pego meu paciente e eu falo assim, o senhor, você está obeso, você está doente. Obesidade é uma patologia, ela tem CID, é 66. Então você está doente, a gente vai tratar a sua patologia. Olha aqui seu peso, percentual de gordura 40%, 50%. Aí ele, doutor, eu tô meio gordinho e tal. O impacto que tem eu falar isso é completamente de eu chegar e falar assim, você está hipertenso, você está diabético, com colesterol aumentado. Ele se assusta. Ele fica com muito mais medo de uma diabetes, de um colesterol de dislipidemia, do que da obesidade, sendo que a obesidade foi que pode ter levado para esse paciente a estar nesse quadro. Entende por quê? Por causa da romantização que, infelizmente, a gente ainda tem em relação à obesidade. Ele é gordinho, bonitinho, não é só questão de estética, não. É muito mais que estética, muito mais que físico, né? Sim, a obesidade é a doença do século, né? Acho que assim como a ansiedade e depressão são as duas e uma acaba muitas vezes levando a outra. Sim, com certeza. Então... E eu acho que duas coisas que mais, assim, levam o idoso depois no futuro, assim, que mexe muito com o idoso é a questão mental, né, dele, porque assim, meu objetivo era viver até 120 anos, mas agora o doutor chegou aqui, 215. Ele falou 215. Vamos aumentar um pouquinho aí. Mas assim, essa questão do envelhecer bem, né? Duas coisas que influenciam muito na vida, no cotidiano, ele poder andar, caminhar, né? Então, muito relacionado com isso, obesidade, artrose, as doenças que na coluna, né? Joelho, né? Então, isso tudo limita muito a pessoa a poder fazer as coisas, né? Que você ter que ficar numa cadeira de rodas, né? Depender o tempo todo de alguém. E a questão do mental, né? O cognitivo, né? Isso, a pessoa que às vezes não tem mais o cognitivo, começa a ter Alzheimer. Isso eu acho que são coisas que, assim, influenciam muito na qualidade de vida, claro, da pessoa, mas de todo mundo
que está em volta, né? Então, dos familiares, né? Então, às vezes a pessoa, tem um idoso, mas ele não quer fazer, deixa para lá. Mas quem tá junto, quem é o familiar ali, que depois vai ter as consequências de estar cuidando, né? Essa questão do Alzheimer também, né, doutora, influencia muito, né? A gente sempre fala, são 2 conceitos super importantes em geriatria, isso que você acabou de falar, que é autonomia e independência. A autonomia tem a ver com essa questão cognitiva, a gente conseguir fazer, gerenciar como a gente vai viver, né? E poder falar sobre isso. E a independência, que é a questão da capacidade física. Então, muitas vezes, algumas doenças, o paciente está muito bem fisicamente, mas a parte cognitiva dele acaba ficando afetada. E outras, o paciente tem o cognitivo afetado, o inverso, né? Tem a independência afetada e o cognitivo preservado. Então, isso acaba sendo muito difícil. E são 2 coisas que a gente tem que batalhar sempre para a gente manter esses... tanto a capacidade cognitiva quanto a capacidade física preservados, né? Que é essa a ideia. Não adianta a gente chegar nos 110, nos 215 e sem qualidade. Sim, né? Se certeza. A gente não tiver essas 2 coisas, a nossa qualidade vai estar diminuída, né? E uma coisa tá ligada com a outra, porque como a gente falou, essa mudança do estilo de vida, ela pode ajudar e influenciar positivamente nessa questão da cognição, né? Hoje tem muitos estudos relacionados a isso. Então é super importante para tudo. Com certeza, essa questão de prevenção e poder ter uma vida, porque às vezes o que eu ouço muito, né, as pessoas falam assim, mas doutor, eu não vou fazer não, porque eu já tô velha, né, agora já não adianta, né, e aí, isso realmente é verdade? Não, eu tô com 70 anos, mas assim, já tô velha, pra que né, eu vou perder peso? Nunca é tarde demais pra gente começar, né? Aí eu começo a mandar os videozinhos daquele 100 anos lá, 90 anos fazendo Iron Man, eu vou caminho direto pra minha mãe. Olha lá, eu tô velho, não posso fazer, mas ali, ó, tem alguém fazendo, né? Que realmente isso conta muito, né? É um medo que a gente tem, assim, muito grande, que inclusive minha mãe tem também, que a avó dela, ela ficou por quase 30 anos com Alzheimer. E ela viveu quase 100 anos. E ela, assim, ela era super bem fisicamente, fazia tudo, mas ela tinha aquele Alzheimer que não lembrava de ninguém, né? E isso era muito triste, né? E o medo da minha mãe a ficar com isso, porque ela, assim, tem o fator genético, mas é muito mais, eu acho, né? Hoje em dia, a relação mesmo é a atividade física, né? A alimentação, muito mais até do que a questão genética, né? Epigenética, né? Já ouviu esse termo? Sim. Epigenética, hoje em dia, a gente sabe que ele é muito mais importante do que a genética. Então, o contexto ali que a pessoa está inserida, né, a capacidade de não genômica de você alterar a genética dessa pessoa. Então, assim, qual que é mais fácil? É um paciente que ele tem uma genética de ser magro, vou voltar para a minha área, e ele está em um meio obesogênico, engordar, ou que gordo está num ambiente com uma rotina e um estilo de vida mais saudável, emagrecer. Essa pessoa de engordar é muito mais fácil, de fato. Por quê? Porque realmente o contexto que ele está inserido ele é muito importante. Então, pessoal, assim, hoje em dia fala-se muito que genética é importante, sim, eu acho que é um fator bem importante para a minha área também, mas a epigenética, o contexto que você está inserido, o que você faz, é que realmente vai influenciar e vai, no final, que vai mandar. Em relação à demência, por exemplo, que a gente estava falando agora, cerca de 50% dos fatores de risco são modificáveis. Ou seja, a gente consegue evitar em 50%, né? Então... E o principal é o quê? Assim, é mais relacionado com alimentação, atividade? A questão, fatores de risco modificáveis, né? A obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, controle de hipertensão e diabetes, a diminuição da acuidade auditiva, né? Baixa escolaridade, isso é algo que às vezes quando o paciente chega a gente já não consegue mudar muito, mas isso tem a ver, né? Poluição do ar,
Até isso entra, né? Então, esses são, assim, os principais. E isso está relacionado ao estilo de vida, né? Sim, querendo ou não. Então, 50% modificável é muita coisa. É a gente evitar muito o aparecimento dessas doenças, né? Porque o Alzheimer genético, igual você falou, normalmente a gente considera naqueles pacientes que tem alguém na família que começou antes dos 65 anos. Normalmente não é o que acontece, é a minoria. Sim. Então... A maioria é mais idoso, né? Sim, a maioria é por conta desses outros fatores que a gente tem ao longo da vida, né? Sim. E, doutor Geraldo, entrando um pouquinho nessa questão, assim, de alimentação, a questão de complementos, assim, vitaminas, assim, hoje em dia, claro, com essa facilidade que a gente tem de produtos processados e acaba que não tem as vitaminas, né? Então a gente acaba comendo muita gordura, muita coisa que às vezes assim, aquele momento é mais fácil, mas assim, você acha que o idoso é importante ter também essa complementação assim, através de vitaminas mesmo? Com certeza. Assim, um suplemento, a gente fala de suplementação. Isso. Então, um suplemento, como o nome já diz, ele vem para suplementar a alimentação balanceada. Só que no caso dos idosos, com questões de absorção, uma questão de rotina ou displicência de fato, ou então não querer, às vezes, comer uma proteína. Eu percebo isso muito em consulta, sabe? Com os pacientes que passam a idade de 55, 60 anos, eles vão perdendo a vontade de comer proteína, que é algo muito importante. Tanto questão de colágeno, como a questão de força, síntese proteica, massa muscular, metabolismo, massa óssea também. Então, é muito difícil. Então, assim, o suplemento mais importante que eu vejo hoje em dia para o paciente idoso, que eu da minha prática clínica, é a suplementação com whey protein e creatina também bastante importante, né? Assim, a creatina é o suplemento que eu acho que mais tem evidência científica no mundo todo, né? De pontos positivos, né? Em todas as áreas, então todas as idades, perdão, faixas etárias, criança, adolescente, adulto e idoso. Eu até falo isso no Instagram. Uma coisa é você tomar a creatina ali para você pegar um pouquinho mais de peso na academia e ganhar massa muscular. A outra coisa é para você prevenir, por exemplo, futuramente uma osteoporose, né, uma cognição também. Então essa parte é uma parte muito mais do que estética, é uma parte de saúde, né? Então assim, isso é importante, suplementação de vitamina B12, cognição, Alzheimer também, né? Então hoje em dia a nossa alimentação é um pouco mais falha em meticobalamina, então fazer essa suplementação é muito importante. Suplementação de vitamina D, muito importante também. E assim, níveis ótimos de vitamina D, não é 20, 30 como os laboratórios mostram, né? É um nível de 50 até 80 de vitamina D, muito importante, não só para a imunidade, para a função óssea, função metabólica também, para tudo. O colicalciferol não é uma vitamina, né? Na verdade, ele é um hormônio. Então, isso é muito importante. A gente tem também a questão aí de minerais essenciais, zinco, selênio, magnésio, né? Então, essa suplementação, principalmente para o idoso, ela é muito importante, porque normalmente a alimentação dele está um pouco mais falha. E seria assim, equivalente, por exemplo, em relação à proteína, é equivalente ele comer alguma coisa, por exemplo, um ovo, uma proteína, ou tomar um whey? Isso, eu falo assim, proteína é proteína. Então, você tem a fonte de proteínas, né? Tem carnes vermelhas, carne branca, peixe e aves, ovos e whey protein, né? Tirando a parte dos vegetarianos que tem proteína de ervilha, etc. Então, assim, proteína é proteína. Você tem que saber dar uma misturada, dar uma alternada nas fontes de proteína pela questão de microbiota intestinal e também pela questão de aderência à dieta. Mas proteína é proteína. Então, por exemplo, às vezes esse idoso de manhã, ele não quer comer ovo, por exemplo, entendeu? Eu coloco para ele, pega o seu cafezinho, coloca uma dose de whey, mistura e toma, então. Faz o cálculo direitinho. Hoje ele aqui na parte numa janta, ele não quer comer, por exemplo, sei lá, o mesmo do almoço, uma refeição. Aí ele faz o quê? Ele come, vamos colocar aqui, um pão com manteiga. Coloca um ovinho ali dentro, coloca uma carne moída dentro. Né? Então, assim, proteína é proteína, tá? Só tem que saber a quantidade que você tem que colocar, porque tem a questão de absorção também ali por cada refeição, né? E também o cálculo que você faz de acordo com o peso do paciente. Então, a gente coloca um cálculo de proteína de mais ou menos 1,6 a 2,4. O idoso tem que tomar um pouquinho de cuidado também pela questão renal, função renal. Então, assim, é algo que a gente é bem minucioso, tem que ser calculado de fato pelo nutricionista e pelo nutricionista. De cada um, né? Cada paciente individual. Normalmente a gente fala de 1 a 1,5 se o paciente está bem. Se o paciente tem alguma doença descompensada, de 1,5 chegando até 2 gramas por quilo por dia de proteína. E a ideia é que esse cálculo seja dividido ao longo das refeições, que não sejam toda essa proteína em uma refeição só, né?
Sempre a suplementação, concordo em questão tanto da proteína quanto da creatina, né? A questão das vitaminas acho que tem que ser muito individualizado, né? Tem muito paciente aí que vai lá, compra e usa. Então, tá isso é muito comum, né? Ou tá sendo prescrito de maneira indiscriminada alguns tipos de vitaminas aí que a gente tem que tomar cuidado com o pós, né? Esses dias a paciente assim, doutor, eu vim aqui, mas eu tô tomando vitamina A. Eu não vou ter nenhum problema de visão, né? Eu falei, não, olha, a senhora tem que ver, fazer os exames, a senhora pode ter até problema se a senhora tomar muito. Excesso de vitamina também pode trazer problema. A gente acha que, porque a vitamina é tudo bom, né? Não. Até a água faz mal, né, cara? Então, muita água é excesso. Você pode ter um desbalanço eletrolítico, isso é muito importante. Então, gente, se até a água faz mal, então, vitamina em excesso vai fazer mal, hormônio em excesso vai fazer mal, suplemento em excesso vai fazer mal, alguns alimentos em excesso vai fazer mal, atividade física em excesso vai fazer mal, tudo em excesso realmente aí faz mal. Mas suplementação, como a doutora falou, eu acho que é algo muito individual, né? Depende de sintomas, exames laboratoriais. Mas todo idoso precisaria, idoso não, e todo mundo eu acho, né? Precisaria ter algum tipo de suplementação conforme os exames ou não? Depende dos exames, depende de como estiver. Se estiver tudo bem, normalmente, se o paciente tem uma dieta super balanceada, ele consegue ter todas as vitaminas ali da alimentação. Mas consegue uma vitamina D de 80? Assim, eu não peço isso para os meus pacientes. Não acho que precisa chegar nesses níveis, né? Até porque corre risco acima disso, né? Então, eu não chego normalmente a tanto. Eu acho que um pouco menos já é o suficiente. Qual que é o valor que você pode deixar normalmente? Entre 40, 50 é o suficiente para... Mas e consegue? Por exemplo, uma pessoa não consegue, né? Infelizmente, é assim, a vitamina D é algo que a gente normalmente precisa suplementar. Eu até achava que quando eu cheguei em Palmas, né, sol, não sei o quê, a gente não vai precisar. Que a gente não fica no sol, que é muito quente. Muito pelo contrário, mas a gente não... Tem um sol, cara, pra você absorver. Tem que ser um sol de mais ou menos de 11 horas da manhã até 3 horas da tarde. Você tem que estar com o seu corpo todo descoberto. Sim, não, e aqui assim... Não tem como, aqui é impossível, né? Então, assim, mas eu achava que por ter tanto... a gente conseguiria, não. Né? Você sabe que isso até eu me lembrei agora que essa questão do sol aqui, né? Tem uma cirurgia que a gente faz de correção de grau, a cirurgia refrativa, laser, e ela tem muita influência em alguns tipos de complicações por causa do sol. E aí, quando eu falo com meus colegas lá do sul, né, falam assim, nossa, mas você faz, e aí, você faz? E o sol? Eu falo assim, olha, o sol de lá é um sol que ninguém fica no sol. Então, eu ficava muito mais no sol. Quando eu morava em Curitiba, eu ficava muito mais no sol. Por quê? Porque lá era frio. Nossa, tem um sol, vamos pro sol. Aqui, a gente vê o sol. Não, gente, tá sol. Vamos fugir do sol. Então, não tem casos desse tipo de complicação, porque realmente a gente não fica. Né? Não é, assim, a vitamina D, o colicalciferol, você pode retirar ele tanto, na verdade, a vitamina D, colicalciferol, pelo sol e pela alimentação, que é o ergocalciferol. Só que pela alimentação, você teria que comer uma cartela de ovo por dia, mais 1 quilo de salmão. Então, é totalmente inviável você fazer isso. Sim. Claro, eu pego alguns pacientes que têm vitamina D boa, né, tem de B5, 40, até 50, sem fazer nada. São casos esporádicos, né? Então, assim, é uma questão de genética. A medicina não é exata. Eu acho que isso é o maravilhoso da medicina, né? Só que tem alguns que, eu, por exemplo, minha vitamina D, eu não pego tanto o sol, mas eu como bastante. Com cerca de 14 ovos, 15 ovos por dia. Né, com bastante peixe, salmão também. Minha vitamina D, cara, ela fica em torno de 25, 30. Então, a cada 2 meses, minha vitamina D e meu ferro. Eu faço uma aplicação, eu gosto de fazer vitamina D injetável, 600 unidades eu faço, para deixar nível de 60, 70 mais ou menos. Mas sempre cai. Isso é uma questão individual. Já, por exemplo, vamos colocar aqui, eu acho que minha irmã, se eu não me engano, ela já tem níveis de vitamina D melhores, então não precisa ter essa constância em fazer, né, a vitamina D. Então, eu acho que é muito individual. Agora, tirar a vitamina D do sol e da alimentação é um pouco mais complexo. A vitamina D injetável no idoso é outra coisa que a gente não faz. Não faz? Porque... de jeito nenhum. Qual motivo? Por conta de todas as alterações do envelhecimento, acaba que a gente não prescreve de jeito nenhum, não é indicado. E, inclusive, eu peguei alguns pacientes com insuficiência renal depois de infusão de vitamina D. Quais níveis estava essa vitamina D? Estava 100 e pouco depois da infusão. E aí, os pacientes fizeram insuficiência renal. Porque às vezes a reação é muito mais intensa, né? Porque não tem a função renal. É totalmente diferente. Muito a gente diferente. faz a suplementação via oral mesmo, conforme... Esse 120 foi o 25 hidroxicalciferol ou foi 1,25?
A 25. A 25, né? A dose alta, 125. E aí ele tinha feito a vitamina D injetável, né? E aí veio pra mim no pós com assistência renal, precisou ficar internação em UTI. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito diferente, cuidado. né? O idoso. Porque, na verdade, o pessoal acha assim, vitamina D, como eu falei, né? Vitamina D, e realmente tem uma gama de endócrinos nutrólogos que gostam de deixar níveis ótimos. Muito, muito ótimos, segundo eles, que é acima de 100. Não sei se você conhece, tem um médico também, o Dr. Coimbra, que ele faz o protocolo Coimbra. Pois é. É um negócio absurdo. Eu acho um absurdo. É um negócio assim, eu já fiz cursos, né, com o Lai Ribeiro, com o Heitor Rachid, eles gostam bastante, né, mostraram alguns estudos, o Dr. Coimbra, ele tem realmente vários pacientes, tem uma legião de pacientes que se beneficiaram com tratamentos mas doutora, são altas doses de vitamina D, que são de 300, 400, um negócio absurdo. Sim. Então assim, aí o argumento de algumas pessoas em deixar a vitamina D muito, muito alta seria isso, o Dr. Coimbra faz tratamento, então assim, pode ter 150, 100, eu acho alto. Eu realmente gosto de deixar até 80, eu nunca passei. E o que eu faço normalmente? O paciente, a aplicação de vitamina D, eu faço 600 unidades e depois eu avalio com 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Se precisar, eu faço mais uma ou não vou espaçando. Né? Agora, o problema é que às vezes, hoje em dia nessas clínicas, o pessoal fecha protocolo de vitamina D. Aí ele faz vitamina D agora, aí faz com 15 dias, faz com mais 15 dias, e depois que ele vai solicitar exame de sangue. Quando ele vê, está 150. Já peguei várias vezes. Nunca peguei, graças a Deus, insuficiência renal por vitamina D. Mas já peguei níveis altos, 160, 140. E aí, quando questionam, eu falo, mas é vitamina? Eu falei, cara, tudo em excesso faz mal, como eu falei. Eu nunca peguei essa questão de calcificação, né, de insuficiência renal. Porém, tem relatos, mais um relato aqui, ao vivo, que eu estou vendo aqui, insuficiência por vitamina D. Da intoxicação por vitamina. E essas vitaminas, esses complexos que geralmente tem, é porque varia muito a questão de dosagem, mas A, Z, assim, faria mal, porque são dosagens às vezes muito pequenas, né? Mas assim, também não tem evidência. Que às vezes a pessoa está gastando dinheiro, né? E sem saber, né, se realmente precisa, né? O que acontece nesses multivitamínicos que vem de farmácia, né? Por que eu não indico? É melhor do que nada, tá? Mas por que eu não indico tanto? Porque a proporção que você tem entre as vitaminas é errada. Hoje em dia, com a manipulação, você consegue identificar. Então, na minha rotina aqui que eu solicito de vitaminas, complexo B, vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina C. Normalmente é o que eu solicito, né? O básicozinho mesmo. Então, assim, você vai saber se precisa ir com uma vitamina A ou uma vitamina C, qual vai ser a via, ou então só para uma orientação nutricional. Esse paciente já vai estar abordado. Porque quando você pega um complexo, né, de A a Z, é meio que o geralzão, e às vezes a proporção não é interessante. Por exemplo, normalmente a proporção de vitamina D é muito baixa, porque a vitamina D é uma vitamina um pouco mais cara. E aí fica uma vitamina um pouco mais cara, e eles colocam, sei lá, uma vitamina, vamos colocar aqui, o complexo B um pouco mais alta, né, B6, que é mais barato, e fica esse desbalanço de vitamina no paciente, entendeu? Então, assim, normalmente eu não indico realmente os multivitamínicos, né, normalmente. Alguns americanos são bons, né, tem uma proporção melhor, mas isso daqui eu não indico não, eu prefiro fazer realmente aí essa suplementação, né, ou com alimentação, ou então de forma individualizada, de fato. É melhor passar numa consulta, sai mais barato, né? Fazer a avaliação e aí tomar a vitamina adequada, né? Então, assim, é muita gente, né, que faz uso, assim, incorretamente e a gente vê, né, as consequências que pode ter, principalmente em idoso, né? Então, às vezes, aquele medicamento que para a pessoa jovem não causa nada, no idoso, né, pode até levar... saudável, é muito difícil da gente ter algum problema com ele, mesmo fazendo várias... loucuras, né? Às vezes algumas iatrogenias que a gente faz no paciente idoso, tudo muda, né? A gente tem todas as mudanças fisiológicas do envelhecimento, né? Alteração, lipossubstituição. Então, independente do paciente fazer uma atividade física ou não, ocorre uma perda de massa muscular e um aumento da gordura, né? Mesmo naqueles pacientes que são ativos. E isso faz parte do processo do envelhecimento, né? A gente acredita que um paciente na 8ª década de vida, por exemplo, ele vai perder 40% da massa muscular dele quando comparado à 2ª década. E isso é natural do envelhecimento, né? Então, todas essas alterações fisiológicas, né, podem fazer com que a absorção, tanto de medicamento, vitamina, tudo isso mude, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem medicamentos, a gente tem uma tabela de medicamentos inadequados no paciente idoso. Porque a absorção
absorção, a maneira como ele metaboliza aquilo, modifica, né? Então, para o paciente jovem não teria problema, né? Para o paciente idoso, ele fica circulando ali por muito mais tempo. Tem um medicamento, assim, que é muito comum, que eles tomarem que não pode? Os benzodiazepínicos, por exemplo, clonazepam, alprazolam, essas medicações... que são muitas vezes usadas para insônia, para tratamento de ansiedade e tudo mais, que vem usando desde que às vezes jovem. O filho tá tomando, me dá um comprimido aí. Essas medicações, elas se ligam normalmente às células de gordura. E aí, como o paciente idoso tem essa lipossubstituição, tem um aumento dessa gordura no corpo natural que aconteça, essa medicação fica circulando por mais tempo. Então, o que na bula está escrito que dura 12 horas, nesse paciente pode durar cerca de 24, 36 horas. E aí, a gente começa a ter um acúmulo de dose, conforme os dias que ele vai tomando. Né? E aí, isso traz muitas consequências, como queda, enfim, outras mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O idoso algo particular que a gente tem que cuidar de outra maneira e com outros olhos, né? Eu acho que sempre com o pé no freio um pouquinho mais tranquilo do que a gente ser muito... individual, né? De cada um. Doutora, eu tenho uma dúvida. Uma curiosidade. Vocês geriatras, dentre as atividades físicas que vocês preconizam para o idoso, tudo bem que é que ele consegue fazer com maior frequência, mas se ele conseguir fazer todas as atividades físicas com frequência, se tiver a possibilidade, qual que é a atividade física que vocês mais indicam para eles poderem fazer? A ideal? Isso, a ideal. A ideal. A musculação. Exercício físico de força, exercício físico de resistência. A musculação acaba sendo completo. Esse é o ideal. Até o paciente fala, vou fazer uma caminhada e tal. Eu sempre prefiro que faça o exercício de resistência primeiro, para que ele aumente essa musculatura e consiga fazer uma caminhada que vai precisar da parte aeróbica, por exemplo. Né? Então, assim, o ideal seria um exercício físico de resistência. E aí acaba incluindo tanto equilíbrio, melhora da marcha, tudo isso nesse tipo de exercício. Às vezes pode ser com peso do próprio corpo, não necessariamente o exercício de resistência precisa ser com pesos extras. Enfim, mas esse exercício físico repetido e trabalhando os grupos musculares. Esse é o exercício. Às vezes precisava ter uma academia do idoso, né? Assim, específica, né? Porque daí vai justamente nisso, já faz uma socialização lá, para não ficar aquilo solitário, isso né? É importante, assim, porque até pela abordagem, eu acho, do próprio personal, você falou, né? Sim. Aquele paciente, realmente, ele não está querendo hipertrofiar, ele não está querendo aumentar a célula lumiócita dele. Então, o que ele está querendo é realmente trabalhar. Hoje, a massa muscular é o nosso órgão, o nosso maior órgão, digamos assim. Então, assim, ele está ali trabalhando no seu metabolismo, manter ele ativo, né? Então, você, às vezes, com elástico mesmo, alongamento, né? Eu vejo que eu falo isso porque tem muito paciente que realmente, de 50 anos, mais de 45, que preferem fazer pilates, entendeu? E, assim, por questão de dor, né, e tudo mais, e pela idade também. E eu falo que a musculação, realmente, aí eu defendi, a doutora confirma com a gente, que a musculação, dependente de você tem 50, 60, 70, 80 anos, ela vai ser a melhor atividade física para você ter uma senilidade aí mais saudável. Sim, é questão dessa independência, né? Eu acho que, por exemplo, a gente faz um teste no consultório de geriatria, que é o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes, né? E assim, o paciente que tem uma força diminuída do quadríceps, ele não consegue fazer, né? Ele cansa, ele precisa usar outras coisas, e aí, para levantar, segura na cadeira, segura na mesa, e aí começa a forçar as articulações do punho, do ombro, do cotovelo, e é uma coisa que não simples, né? Para ele utilizar, né? E aí acaba tendo outras dores, enfim. E fazendo isso, né, acaba tendo essa independência por mais tempo. Senão a gente vai perdendo naturalmente. Então é importante. Mas é muita coisa que a gente poderia falar umas 5 horas, né? Eu vou entrar nesse assunto. Tem que ser outro podcast, dividido em 3 partes para poder falar disso. Não, a gente falou, já deu nosso tempo. Passou muito rápido mesmo. Eu tenho dúvida também em relação à questão, você falou que é retinopatia diabética, né? Quando realmente o tratamento, se não controlar a diabetes, você realmente não consegue ter sucesso. E quando você também tem uma retinopatia e por hipertensão, é a mesma forma? Tem doutora, algum grau de pressão ideal que não pode passar para você realmente controlar essa Não, a questão da retinopatia hipertensiva, ela tem muito a ver, assim, não é tão grave quanto a diabética, mas
ela tem muita relação, às vezes, com algumas oclusões, obstruções de vasos, que, às vezes, pode, sim, ser muito grave, às vezes, imediato. Por exemplo, a pessoa perde a visão da noite para o dia, né? Isso, e pode ter essas lesões, os infartos. Então, essas lesões ali no vaso, a crônica, a hipertensão crônica no olho, no fundo do olho, ela causa algumas alterações de vaso, mexe com a estrutura do vaso e pode, sim, levar a algum sangramento, alguma alteração mais séria. Mas a diabética, com certeza, é muito pior. A hipertensão, ela não é muito do paciente, não tem um nível assim, que a gente fale assim, para não ter lesão no olho tem que ser essa. É realmente esse acompanhamento cardiológico que depende individualmente, até, por exemplo, idoso, às vezes a pressão não vai ser tão baixa, né? Porque tem muita influência dos vasos, a questão da característica dos vasos. Então, assim, a gente não tem um número, né? As artérias, né? Que às vezes são mais rígidas, a rigidez dela. Então, às vezes a pressão vai ser mais alta, que às vezes para aquele paciente é bom, né? A gente não pode baixar muito, né, a pressão do idoso, né? Corrija se eu tiver errada. Mas, assim, é muito individual. Hipotensão postural. Isso. A hipotensão, às vezes, pode ser muito mais grave, né? Então, por isso que não existe esse número. Mas essa consequência, realmente, principalmente em relação à diabetes, é assim. Infelizmente, às vezes a pessoa vai lá na esperança de, não, nunca foi controlada, não está controlada, mas eu vim aqui para resolver e eu quero enxergar. Infelizmente, a gente não consegue. Porque se não controlar diabetes, isso é uma frase que eu falo muito, se não controlar diabetes, a gente pode ter o melhor equipamento, o melhor tratamento, que não vai adiantar. A pessoa vai perder a visão. E não só a alteração no fundo do olho em relação à questão de sangramentos. A pessoa tem mais chance de ter glaucoma. O glaucoma é uma doença que causa cegueira, é hoje a principal causa de cegueira, e ela influencia muito na pressão, e não só a perda de visão, mas a pessoa tem dor. A pessoa às vezes tem que tirar o olho, porque o olho começa a crescer. Então, assim, a consequência é muito séria, né? Então, a questão do tratamento realmente é muito importante, e a prevenção, né? De tudo isso que a gente falou, eu acho que um pouquinho que uma pessoa que a gente conseguir ver essa questão da atividade, prevenir, alimentação, né? A prevenção realmente é o que diz, o tratamento é muito mais complexo. É a chave, né? Então, assim, eu acho que foi muito bom, viu? A gente tem que marcar outros ali para continuar o assunto. Mas eu queria agora que, assim, deixasse o recado, doutor Geraldo, ali no final, ali só para concluir. Queria agradecer demais, doutora Gabriela, doutor Iano. Acho que foi muito enriquecedor, né? Foi muito produtivo também. Foi até conhecedor, digamos assim. Conheci bastante coisa que eu não sabia. Queria agradecer e estou disponível aí, próximos convites. Sucesso para todo mundo. Espero que o pessoal em casa tenha gostado. E muito obrigado. E a doutora Gabriela? Também queria agradecer a presença de vocês dois aqui, né? E o convite, principalmente. E se a gente pudesse dar 2 dicas, uma, diminua o hábito sedentário. E 2, descasque mais e desembale menos. Verdade. E o feito é o melhor do que o perfeito e o não feito. Então, um pouquinho que a gente fizer já... É só começar, né? É só começar. Isso, então acho que pega as dicas aí. Falou, acho que essas 3, né? Eu falei 2, mas dei 3. Essas 3 dicas são essenciais para a gente levar para a vida. Né? Porque assim, não espere sentir para tratar, mas também que essa é uma dica bem bacana, né? Então, previna de ficar doente. Não se preocupe em tratar a doença, e sim preveni-la. Eu acho que essa é a base de tudo, para qualquer patologia. Tanto a oftalmologia, como a nutrologia, como também para a geriatria. Você cortar o mal pela raiz, você prevenir realmente você ficar doente, vai ser muito melhor do que você ficar doente e tratar. Até porque essas doenças que a gente falou não tem sintomas, né? Então, só vai saber que realmente tem alguma coisa quando já tá grave, né? E muitas vezes a gente não tem como mais reverter, né? Então, também queria agradecer, foi ótimo. Eu sempre aprendo muito, eu costumo falar assim, os podcasts sempre eu aprendo muito mesmo, porque sempre pessoas, assim, muito, assim, dedicadas, pessoas, assim, que são especialistas na área mesmo, e a gente aprende. Para você que está em casa e gostou, curte aí, segue o canal, e aí até o próximo IanoCast.